Por causa do conhecimento de Deus que foi colocado no coração de todos os homens, toda a propaganda ateísta de todos os tempos jamais poderá destruir o desejo do coração humano pela presença de Deus. A realidade de Deus é algo inato no ser humano. Não há quem possa arrancar Deus da alma humana. Além desta presença está claramente exposta nas coisas que foram criadas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Podemos dizer que dentro de cada alma existe uma peça faltando. Existe um sonho almejado pelo paraíso que foi perdido. Deus criou o homem para viver no paraíso, em comunhão eterna com Ele. Mas o pecado nos privou desta experiência maravilhosa. Por isso, hoje vivemos uma grande tensão. De um lado, o pecado que ainda habita em nós continua nos arrastando para longe de Deus. Por outro lado, a lei de Deus escrita no nosso coração, pois somos feitos à imagem de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso interior, na nossa consciência, e a própria criação, continuam revelando a existência, a bondade e a grandeza de Deus. E por isso nós desesperadamente queremos estar perto do Senhor. Num dos livros mais importantes da nossa literatura, Machado de Assis, provavelmente o mais importante romancista da literatura brasileira, coloca nos lábios da personagem do livro, Dom Casmurro, que é a personagem do próprio livro, algo muito interessante. Logo no início da história, o livro é escrito em primeira pessoa, Dom Casmurro, que é um apelido da personagem, está falando por ele mesmo. Se vocês não leram Dom Casmurro, é bom ler. É um livro interessante, dá para pensar e é até engraçado. Mas logo no primeiro capítulo, num dos primeiros parágrafos, eu li esse livro anos atrás, não vou dizer quantos anos para ninguém calcular. Mas nunca esqueci esse parágrafo, quase que eu decorei, mas para não correr risco eu trouxe o livro e vou ler para vocês. A história começa no Dom Casmurro apresentando a si mesmo, falando de algumas pessoas que ele encontra no trem enquanto volta para sua casa na rua de Mata Cavalos, uma região lá no Rio. Ele está sozinho na casa da sua infância e ele chama alguns pintores para fazer os desenhos no teto, semelhante às mesmas pinturas que ele tinha naquela casa quando era criança. Por que que o Dom Casmurro resolve reconstituir a aparência da sua casa? Isso que é importante. Ele diz assim: o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que fui nem o que sou. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é mal comparando, semelhante à pintura que se expõe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. O que me chama a atenção é o Dom Casmurro dizendo: eu queria atar as duas pontas da vida. Na velhice, retornar no tempo para o período da adolescência. Não consegui. E ele diz: eu não consegui porque se faltassem apenas os outros, tudo bem, mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Machado de Assis, através de seu personagem, tinha razão. É impossível aos homens unir o passado ao presente. Não há como atar as duas pontas da vida, mas para Deus
é possível. Para Deus é possível. O que nós temos no final de Apocalipse é exatamente a história do recomeço. É o Senhor Jesus atando as duas pontas da história, trazendo no final dos tempos aquilo que nunca deveria ter deixado de existir, que foi no início dos tempos. É o Senhor restaurando o paraíso perdido. Apocalipse é como se fosse um segundo Gênesis antes da queda, especialmente os últimos capítulos, onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo consumando toda a história da redenção. Ele mesmo dizendo: tudo está feito. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está acabado. O que era preciso ser feito, eu fiz. Que comece a era eterna. Estamos meditando em Apocalipse capítulo 21. Gostaria de ler novamente com os irmãos. Essa é a nossa 59ª pregação no livro de Apocalipse. Capítulo 21 começa a tratar sobre os novos céus e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembram de Isaías 53? Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. O sacrifício de Cristo. Nós não fomos curados imediatamente das dores físicas, elas persistem. Mas no ministério de Jesus, ele antecipou a cura perfeita. Quando ele curou a sogra de Pedro, Mateus diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor já tomou as nossas enfermidades espirituais, e aqui vai tomar as nossas enfermidades físicas, materiais, porque no novo céu, na nova Jerusalém, não existe dor, não existe pranto, não existe luto. Todas as coisas, primeiras coisas, passaram. Verso 5: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. As maravilhas da casa do Pai é o tema da pregação. E a lição principal desse texto é a seguinte: nada neste mundo pode ser comparado à glória que há de ser revelada a nós no céu. Nada neste mundo pode se comparar à glória que há de ser revelada a nós no céu. Nesse texto, nós aprendemos sobre a gloriosa recriação de Deus, no verso 1. No verso 2, nós aprendemos sobre a gloriosa cidade de Deus.
No verso 3, aprendemos sobre a gloriosa presença de Deus. No verso 4, a gloriosa felicidade com Deus. Verso 5 e parte do 6, a gloriosa evidência da fidelidade de Deus. Parte do 6 até o 8, a gloriosa convivência na cidade de Deus. Já estudamos os versos 1 a 4 e agora vamos estudar os versos 5 a 8, começando com a gloriosa evidência da fidelidade de Deus. O verso 5 até parte do 6 diz: e aquele que está sentado no trono, antes João ouviu uma grande voz, não era a voz de Deus, porque a voz de Deus é essa agora. Antes era a voz de um anjo, sendo usado por Deus para continuar a revelação do Apocalipse. Mas aqui a voz vem do trono, é a voz divina. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Não sei se João ficou tão extasiado, tão admirado com o que ele viu e esqueceu de escrever, e o Senhor diz: João, escreve, preste atenção, né? Pode ser, não sei, no céu a gente vai perguntar: João, por que o Senhor mandou você escrever? Você não já sabia que tinha que escrever? Eu acho que ele vai dizer: se você estivesse lá, também teria esquecido de escrever. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Embora tenhamos evidência da fidelidade de Deus, a nossa principal fonte de certeza é a fé. A fé, por natureza, pressupõe uma realidade invisível. Hebreus 11:1 diz: a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. A fé, por natureza, envolve um elemento não palpável. Se eu estou segurando, eu não preciso de fé, eu não tenho que ter fé que esse livro existe. Eu preciso fé quando eu tenho certeza que ele existe, mas ele está longe dos meus sentidos. A fé é uma certeza não palpável. É uma certeza não palpável, mas é uma certeza. Eu não estou segurando, eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu estou certo de que é verdade. Por isso, somente pela ação de Deus alguém pode ter fé. Mas a Bíblia diz que um dia a fé deixará de existir. A fé não será mais necessária. Hebreus 12 diz que Jesus é o autor e consumador, completador da fé. Por que a fé vai deixar de existir? Lembra o final de 1 Coríntios 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor, é o que permanece. A esperança e a fé deixarão de existir. Por quê? Quando chegarmos no céu, não precisamos nem de fé e nem de esperança. Paulo diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Hoje nós temos esperança porque não estamos vendo a Nova Jerusalém. Mas quando chegarmos na presença do Senhor, não precisamos mais esperar. O sonho está concretizado. O objeto da nossa fé, o conteúdo da nossa fé, estará diante dos nossos olhos. Nós poderemos captar com os nossos sentidos. Assim, além de todas as maravilhas já apresentadas dos versos 1 a 4, nós ficaremos impressionados no céu com a evidência da fidelidade do Senhor. 3 fatos revelam que no céu nós seremos abençoados com essa gloriosa evidência da fidelidade de Deus. Primeiro, temos a evidência da afirmação divina. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Tal certeza virá dos lábios do próprio Deus, aquele que está sentado no trono. Nesse momento, Deus não vai usar anjos. Ele mesmo vai declarar a renovação da sua criação. Ele mesmo dirá:
eis que eu faço novas todas as coisas. Já tivemos a oportunidade de ver que essa partícula eis aparece para chamar a atenção de algo muito importante. Nesse caso, o que é importante é a compreensão de que a mudança ocorrida na criação não aconteceu aleatoriamente, não foi por acaso, mas por determinação e ação do próprio Deus, exatamente como aconteceu a primeira criação. Não surgiu por acaso, não surgiu aleatoriamente, mas Deus disse: haja luz, e houve luz. Pela palavra poderosa de Deus, a primeira criação veio a existir. O visível passou a existir do que é invisível. Pela palavra poderosa de Deus, a nova criação voltará ou será manifestada a nós. Eis que faço novas todas as coisas. Essa novidade, como já vimos, fala da transformação qualitativa da nova criação. Não é que no céu nós não teremos nada semelhante à terra, teremos muita coisa semelhante à terra. De certo modo será uma continuidade, mas numa nova criação. Isaías diz que o passado, a velha criação, não virá à lembrança, mas ele não está dizendo ali que a nossa memória vai se apagar. Ele está dizendo que as coisas passadas não virão à lembrança com saudade. Nós não sentiremos falta delas. Nós lembraremos delas. Mas nós teremos algo tão melhor que não sentiremos nenhuma falta. Essa transformação na criação de Deus nos lembra a transformação que Cristo faz em cada salvo. 2 Coríntios 5:17 diz: porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qualitativamente ou quantitativamente nós somos iguais. Alguém que olha uma pessoa salva por Cristo não vai ver em si diferença de uma pessoa não salva. Em termos de quantidade, vamos dizer assim, nós somos iguais. Temos um corpo como qualquer pessoa, moramos em casas como qualquer pessoa, temos necessidades físicas. Em termos materiais, não houve mudança, mas qualitativamente aconteceu uma grande mudança. Dentro daquela pessoa salva, apareceu uma nova natureza. O Espírito de Deus passou a habitar ali. Ele não é mais desse mundo, ele parece desse mundo, mas a mente dele, o coração, os desejos são tão diferentes que Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E diz: por essa razão o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Há uma mudança na essência. O crente em Cristo, se podemos usar uma expressão antiga, é como o Denorex, ele parece, mas não é. Os mais novos não sabem o que é o Denorex. Eu nem devia ter usado nesse momento, mas já foi. Bem, não somos aquilo que parecemos, porque em Cristo somos nova criatura. Nesse versículo também há evidência da Escritura divina quanto à fidelidade de Deus. O texto diz: e acrescentou, escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. O verbo escreve é uma ordem, um imperativo. Denota uma ação definitiva. Não é algo que vai continuar sendo escrito. A revelação que Deus dá a João é final. A razão disso é porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso se repete no capítulo 22. Como aconteceu no início de Apocalipse, essa ordem não se refere somente ao comunicado específico que está sendo tratado aqui, mas ao livro todo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, não são apenas estas palavras que o Senhor está falando agora, mas todas as palavras do livro de Apocalipse. Toda essa revelação é fiel e verdadeira. A mensagem inteira do livro é fiel
e verdadeira. Por isso, João termina dizendo: não acrescente nada e não retire nada. Se alguém acrescentar, será acrescentado os flagelos escritos nesse livro. Se alguém retirar, lhe será tirada a parte na árvore da vida. Não mexa na revelação de Deus. Essa palavra é final, completa, fiel e verdadeira. E o texto também diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Desde o início de Apocalipse, a revelação tem nos trazido esse aspecto de brevidade e consumação do projeto de Deus. Apocalipse é o Senhor fechando as portas da história, apagando as luzes, concluindo o seu projeto. Essa ideia surge já no primeiro versículo de Apocalipse, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pensamento em Apocalipse é um pensamento de conclusão, de consumação. Também pode ser visto no capítulo 10, verso 6 e no capítulo 16, verso 17. Tudo está feito. Nós podíamos ler essa expressão, está consumado. É a mesma expressão, está consumado. Nós lembramos dessa expressão em outro momento na história bíblica. Quem falou isso? Jesus Cristo, as últimas palavras na cruz: está consumado. Tudo o que deveria ser feito para que a salvação estivesse disponível ao pecador foi feito. Nada precisa ser acrescentado. Está feito. Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, realizou o plano de Deus. Nada precisa ser acrescentado. Na inauguração do estado eterno, Cristo, como eu disse, estará unindo as duas pontas da criação, reunificando a criação em torno da glória do Pai. 1 Coríntios 15, 28, escute essas palavras. Paulo diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cristo está reunificando toda a criação para a glória do Pai. Sabemos que é Cristo que vai fazer isso, porque no texto ele se declara como o Alfa e o Ômega. Por que essa expressão é usada em referência a Cristo? É uma ilustração vindo do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego; Ômega, a última letra. Por isso, em seguida, diz o princípio e o fim. Esta expressão simplesmente nos diz que Jesus Cristo é a figura central de toda a história, não só da criação, não só das nações, como da nossa história pessoal. Toda a história do mundo e a minha história gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o ponto de referência. É nele que tudo faz sentido. É nele que se consuma a bênção da salvação. É nele que se completa o juízo de Deus. Cristo é tudo. Cristo é desde o princípio até o fim. Nele tudo subsiste. Paulo diz: ele é antes de todas as coisas. Ele merece toda a glória, porque ele é Deus. Essa expressão, Alfa e Ômega, princípio e fim, tem uma aplicação importante para nós. Indica que a obra de Cristo lá na cruz é o que dá sentido à história e à criação. É o ponto central de toda a existência. Essa frase indica que o Senhor Jesus acompanha a nossa vida e realiza o seu plano do princípio até o fim. De ponta a ponta, Cristo está no controle. De ponta a ponta, Cristo será exaltado. Nada foge dos seus propósitos. Ele é soberano no início, no meio e no fim.
Ele é antes de todas as coisas. É verdade que às vezes, nesse mundo caído de dores, de sofrimento, às vezes nós temos a sensação de que os planos de Deus não vão se cumprir, que algo daquilo que o Senhor prometeu vai se frustrar. É apenas uma sensação, irmãos. Um dia no céu, nós veremos com clareza que tudo o que foi planejado vai se cumprir exatamente como o Senhor disse. Nós veremos como Jó que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós entenderemos que em meio às dores que não existirão na Nova Jerusalém, em meio ao pranto que também não existirá, em meio à morte que também não existirá, em meio a todas essas coisas, Deus estava agindo para completar a sua obra em nós. Em nenhum momento ele cochilou, em nenhum momento ele deixou de cuidar dos mínimos detalhes. O Senhor Jesus diz que nenhuma ave cai do céu sem o consentimento do nosso Pai Celeste. Um dia nós compreenderemos isso muito bem e louvaremos ao Senhor pela certeza da sua completa soberania. Os versos 6 a 8, segunda parte do verso 6 até o verso 8, nos fala sobre a gloriosa convivência na cidade de Deus. Segunda parte do verso 6 diz: Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como já vimos, uma vez que a Nova Jerusalém será uma cidade, nós podemos estar certos de que haverá vida comunitária, haverá interação, teremos vizinhos. A bênção é somente bons vizinhos. Estaremos vivendo lado a lado, numa comunidade perfeita, onde não existe pecado. Nessa cidade, todos nós amaremos mais a Deus e ao próximo do que a nós mesmos. Isso é o céu, é exatamente isso é o céu. Aqui também sabemos, pela descrição, quais são as pessoas que estarão vivendo nessa cidade. O texto vai dizer quem está presente e quem estará excluído da Nova Jerusalém. A presença do Santo de Deus é destacada, segunda metade do verso 6 e no 7. Esse verso diz claramente quem são as pessoas que terão acesso à Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, os habitantes da Nova Jerusalém são pessoas satisfeitas em Cristo. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Na Nova Jerusalém, todos terão a sua sede espiritual saciada em Cristo. Não está falando de sede física, nós não vamos sofrer sede física, que é uma necessidade desse corpo. Está falando daquilo que o Senhor diz em Mateus 5 e 8, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está falando aquilo que o salmista diz: como suspira a coça pelas correntes de águas, assim por ti suspira a minha alma. É esse desejo pela comunhão com o Senhor, é esse desejo pela intimidade com Cristo, é essa sede da alma que será saciada pela fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Cristo vai saciar nosso desejo de comunhão com Ele. A intimidade entre Cristo e os salvos é enfatizada pela expressão: eu lhe serei Deus e ele me será filho. Segundo Coríntios 6,16, Paulo usa essa expressão para apelar aos crentes para uma vida de santidade. Essa relação de intimidade com Cristo, nosso Deus,
só será possível por causa da perfeita santidade que nos envolverá. Agora, lembremos que o livro de Apocalipse tem um tom evangelístico. Esse livro também foi escrito para despertar os leitores de João que ainda não eram salvos à necessidade da salvação. E nós podemos ver nessas palavras um apelo aos incrédulos, trazendo à mente as palavras de Cristo quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem que não é salvo, ele é um eterno sedento. Ele nunca terá satisfação plena, nunca. Porque essa satisfação plena de uma alma plena, completa, feliz, descansada, nós só temos em Cristo. Sem Cristo não adianta. Você pode ganhar o mundo inteiro e ainda vai estar sentindo falta. Você vai morrer tentando preencher esse vazio. E vai morrer mesmo. E nunca vai conseguir. Porque nada nesse mundo é do tamanho de Cristo. Nada nesse mundo é tão profundo quanto o amor de Cristo. Nada é tão grande quanto a glória de Cristo. Por isso só Cristo pode satisfazer a nossa alma. Você pode ter tudo e ser uma pessoa insatisfeita. E você pode não ter nada nesse mundo e ser uma pessoa extremamente feliz. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa. Tudo o que precisa. O restante são bônus adicionais da graça do Senhor. Quer nós tenhamos ou não, estamos felizes e satisfeitos em Cristo. Em segundo lugar, os habitantes da cidade são pessoas vitoriosas em Cristo. Somente estará na cidade o que puder ser chamado de vencedor, que também é chamado de herdeiro. O vencedor herdará estas coisas, diz o versículo. A forma gramatical do verbo indica que os salvos são os que continuamente estão vencendo na sua luta espiritual. Vencedores aqui não está falando de uma elite, não está dizendo somente alguns vão conseguir chegar lá, os outros serão desclassificados. Não, todos os salvos são vencedores, todos os salvos. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Salvação é um dom de Deus. Os dons de Deus, Paulo diz, são irrevogáveis. Uma vez salvos por Cristo, uma vez tendo recebido esse presente, nunca o Senhor voltará e vai dizer: eu me enganei, eu dei o presente à pessoa errada, você não estava na lista, devolve. Não, essa possibilidade não existe. A lista do Senhor é perfeita, desde a eternidade até o fim. Aos que conheceu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nenhum se acrescenta, nenhum se perde. Todos os escolhidos de Deus serão salvos, todos serão vencedores. É isso que a Bíblia ensina. Essa palavra lembra a forma como foram encerradas as 7 cartas no início do livro. Sempre terminava dizendo ao vencedor, ao salvo. É exatamente isso que quer dizer. Mas é importante lembrar que todos os salvos vencerão em Jesus Cristo. O verso 8 é um verso triste, falando sobre a convivência gloriosa na cidade de Deus. Esse verso diz: quem não vai estar na cidade santa? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, terrível. Isto é, a segunda morte, pior do que a primeira morte. A primeira morte é a morte física. Primeira morte é a cessação desta vida e do fôlego de vida.
Gênesis diz que o Senhor soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Ele ganhou ânimo. Ele deixou de ser um boneco inanimado. Ele passou a ser um ser animado. Animado não é gaiato, não, como cearense. É com ânimo, com alma, tá? A palavra ânima é uma palavra que significa alma, que também tem um lado de animação. Se não tem alma, não tem animação também, né? Pessoa triste está desalmada. Em Cristo nós não somos desalmados. Mas o texto fala da segunda morte. Segunda morte não é simplesmente a cessação da vida terrena. A segunda morte é a separação eterna de Deus. É a condenação. É o inferno de fogo. Isso é a segunda morte, que é pior do que a primeira. Que é pior, muito pior do que a primeira morte. A lista começa com os covardes. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Você está pensando, puxa vida, outro dia eu estava com medo, será que eu estou fora aqui? Não, tenha calma, se acalme, tá? Não saio de casa de noite com medo dos bandidos, será que eu sou um covarde, o Senhor não vai me salvar por isso? Não tem nada a ver, tá? Não, nada a ver. Os covardes são aqueles que negam a sua fé diante das provações. São aqueles que dizem crer no Senhor, até que venham as provações. Os covardes são ilustrados na parábola do semeador como a semente que é lançada em terreno rochoso, que nasce rapidamente, mas não tem raiz. Como a semente entre os espinhos, que cresce, mas quando chega a fascinação das riquezas, quando chega a perseguição por causa da palavra, eles abandonam. Não eram salvos. Não eram salvos. Eram os covardes. Eram aqueles que disseram, sim, Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Mas quando chegaram diante do mundo, viraram as costas para o Senhor. Se envergonharam de Cristo. Jesus diz, todo aquele que nesta geração perversa se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, que está nos céus. Os covardes são aqueles que não suportam a provação, que a sua fé não resiste. É importante que João fale desse tipo de pessoa para os leitores, porque eles estavam vivendo sob uma terrível perseguição nesse período. E havia sempre a tentação de querer fugir da perseguição. Mas João diz, aquilo que está no nosso coração é mais forte do que a perseguição. Nada nos separará do amor de Deus. Nosso amor por Cristo resiste à própria morte. Nada nos fará retroceder. Os incrédulos, também na lista, podem ser chamados literalmente de infiéis. A palavra incrédulos significa infiéis. Estes não receberão o prêmio, porque não são fiéis até a morte. Veja o capítulo 2 de Apocalipse, onde fala sobre os fiéis até a morte. Capítulo 2, verso 10 diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Alguns iam morrer. Nesses 10 dias, alguns iam perder a sua vida por amor a Cristo. Mas o Senhor diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os incrédulos, os infiéis, eles não são fiéis até a morte. A infidelidade mostra que eles não manifestam uma das principais características de Cristo, que é chamado a testemunha fiel e verdadeira. Próximo nome na lista são os abomináveis, covardes, incrédulos, os abomináveis. O que significa isso?
são os poluídos pelo pecado, ou mais especificamente, os idólatras. Podia ser lido dessa forma, os idólatras. Podem até professar o conhecimento de Deus, mas as suas obras negam as suas palavras. Em seguida, João fala dos assassinos e impuros. A palavra impuros também significa fornicadores. São pecados bastante conhecidos ao longo de toda a Escritura e condenados em toda a Escritura. Curiosamente, assassinos e impuros aparecem sempre juntos. Vale a pena estudar por quê? Que em muitas listas de pecados na Bíblia, os impuros e os assassinos sempre vêm juntos, ou aparecem muitas vezes, numa relação quase inseparável. Em seguida, ele fala dos feiticeiros. A palavra feiticeiros vem de um vocábulo grego relacionado com idolatria e magia. A raiz grega da palavra é de onde se origina a nossa palavra farmácia, fazendo alusão a substâncias alucinógenas, a drogas. Interessante que farmácia também é chamada de drogaria, não é? Interessante. Essa palavra aqui é uma palavra que, se fosse transliterada, quase seria a nossa palavra farmácia, fazendo alusão que os feiticeiros, os que lidam com magia, geralmente podem estar também sob efeito de drogas alucinógenas. A droga tira o entendimento. Vivemos num mundo dominado por isso. Ao longo da história, os idólatras sempre estiveram presentes na sociedade. É o próximo da lista. A idolatria tem um terrível poder de controle sobre o coração dos homens. Finalmente, a lista se completa com todos os mentirosos. Uma lista tão terrível que fala dos que vão para o lago de fogo. Talvez nós não esperávamos que a mentira aparecesse. Para nós, a mentira é um pecado leve. É algo com que nós não devemos nos preocupar. Todos os mentirosos, todos os que amam a mentira, a Bíblia diz claramente, a parte que lhes cabe é no lago que arde, com fogo e enxofre. Não existe pecado leve. Qualquer pecado é uma agressão grave contra o Senhor. Meus irmãos, esta é a composição da comunidade que vai habitar na Cidade Santa. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, nós entenderemos melhor as palavras de Cristo em Mateus 11, 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apocalipse diz que os santos em Cristo, eles descansam do Senhor. No céu nós receberemos o alívio completo. O alívio dessa vida é sempre temporário. Temos dias bons, temos dias tranquilos, mas logo vem uma nova batalha. Temos dias de saúde, mas em algum ponto chega a doença. Nunca temos uma linha constante de prazer, de felicidade, de alegria. Vivemos num mundo de tribulações, de altos e baixos. No céu nós teremos alívio completo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Cansaço físico é difícil, é desagradável, mas pior do que o cansaço físico é a alma cansada. Cansaço do espírito, a perturbação do coração que não repousa, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Como o mar agitado, o profeta Isaías diz, lançando de si lama e lodo, não consegue ter paz. Sem Cristo nunca teremos paz nesse mundo. No mundo nós teremos
aflições, mas em Cristo nós vencemos o mundo. Achareis descanso para a vossa alma. Se você está aqui conosco e a sua alma está cansada, corra para Cristo. Jesus está usando Apocalipse para lhe dizer: está na hora de ir à fonte das águas vivas, está na hora de aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, está na hora de entregar a sua alma aos meus cuidados. Esse texto também nos desperta a fidelidade ao Senhor. Algumas perguntas que podem surgir do texto são as seguintes: confiaremos nas palavras fiéis e verdadeiras do Senhor, ou seguiremos os pensamentos dos homens? Estamos prontos a pagar o preço para herdar a glória eterna, ou preferimos herdar a glória deste mundo passageiro? Finalmente, na presença de Cristo, seremos vencedores ou covardes? A resposta a essas perguntas determina onde você passará a sua eternidade. E isso é muito sério, muito sério. Vamos orar. Deus nosso Pai, pedimos que o Senhor aplique a sua palavra a cada coração, conforme a necessidade. Aos que precisam ser salvos e receber o descanso na sua alma, que esta noite eles lancem aos teus pés todos os seus cuidados, o fardo dos seus pecados, e recebam o alívio completo do teu perdão. Saiam daqui cobertos pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Aos que são servos teus, Senhor, mas estão vacilantes, que esse texto os traga de volta ao bom caminho. Que se envergonhem de ser vencedores, mas viverem como covardes. Nos livra, Senhor, da covardia. Faz-nos heróis da fé. Aos que estão sofrendo, aos que estão enfrentando dores, aos que estão padecendo no corpo por causa das carências desse mundo corrompido, por causa das consequências da queda do homem, da degradação da boa criação de Deus. Senhor, que esse texto chegue às suas almas como um bálsamo. O Senhor carregou as nossas dores. Já estamos eternamente seguros, livres da penalidade eterna, e em breve estaremos livres do sofrimento físico. Ó Senhor, que essa promessa traga alívio ao corpo dos teus servos que sofrem. Que nós possamos sentir o descanso do Senhor nas nossas células, nos nossos ossos, toda a nossa estrutura física e material possa cantar louvores a Ti. Abençoa-nos, Senhor. Guia-nos com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de terminar